18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h02 em Manaus. Boa noite pra você que está sempre aí na sintonia certa. Vamos juntos com mais uma edição do 18 horas. Alô, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. E é claro, hein, estamos sempre contando com a sua elegante participação aqui no 18 horas. Participe conosco do programa. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. É muito importante que você participe, porque a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Participa também, você que está nos acompanhando ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto. É o 994887592. Mix. Começando com os destaques do programa 18 horas de hoje, profissionais da saúde cobram do governo Wilson Lima o pagamento de salários atrasados. Sobe de 9 para 11 o número de municípios do Amazonas em situação de emergência por causa da cheia. Pesquisa divulgada hoje aponta que, se puder ser candidato, Jair Bolsonaro lidera a corrida presidencial de 2026. Governo do Amazonas atrasa mais uma vez a entrega do Centro de Saúde Mental do Estado. A obra já custou mais de 10 milhões de reais. Para 6h04, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui em 100,7. Esses e outros assuntos você vai conferir a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo para você aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é terça-feira, 22 de abril de 2025. No ar, 18 horas. 18 horas. A gente começa dando aquele toque no trânsito, né, Karime Leão? Exatamente. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite. Trânsito. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. A gente traz informações também do trânsito pela Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro. Trânsito muito carregado, muito congestionamento. Então tem uma demora para quem vai nesse sentido centro-bairro. E aí a gente passou também pelo viaduto Márcio Souza, o trânsito congestionado aí por esse local. Aí complica para quem vai pelo sentido centro-bairro para trafegar pela Avenida Governador José Lindoso, né, a Avenida das Torres, ali pelo local. E agora pela Avenida Cosme Ferreira, em ambos os sentidos, está com boa fluidez, né, no sentido, só que ali no sentido centro, no sentido bairro centro, já complica o trânsito quando vai se aproximando da Bola do Coroado. Inclusive na Bola do Coroado tem os agentes de trânsito ali do IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, para dar aí, né, auxiliar também no trânsito com a operação fluidez pelo local, porque nessas áreas, a avenida ali V8, Efigênio Salles, André Araújo, Avenida Rodrigo Otávio, todas as que ligam aqui na rotatória aqui do Coroado, o trânsito fica bastante complicado, carregado por esses locais, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta. Legal, 6h06, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora no fim da tarde, policiais militares foram para a frente da Delegacia de Homicídios em protesto contra a escala de trabalho, Karine. Eles também foram solidarizar pela morte do policial militar Rodrigo Almeida. Segundo os colegas, tirou a própria vida pelas condições de trabalho. Enquanto isso, nós também vimos nas redes sociais a fala do vereador Salazar. Ele falou a respeito desse protesto, falou a respeito desse movimento. Vamos acompanhar. Estou aqui me solidarizando com a família desse policial militar que tirou sua própria vida e cobrar novamente o pior governador da história do Amazonas. Valorize a polícia militar, valorize os policiais militares. Esses policiais estão numa escala de 5x2. Eu já bati nessa tecla anteriormente. A tropa está doente. A tropa está doente. O trabalho policial militar não é um trabalho comum. É um trabalho estressante. O policial, ele vive estressado. Ainda tem as perseguições que eles sofrem dentro da instituição. E por isso eu estou aqui novamente cobrando o pior governador da história do Amazonas. Pague pelo menos o auxílio fardamento desses policiais. Os policiais do interior estão andando com a farda toda rasgada.
Tire essa imagem de pior governador da história que o senhor já está tendo para a tropa. Faça uma enquete, pergunte da tropa, mande alguém aí nos grupos perguntar se estão satisfeitos com a sua gestão. Você tirou, governador, a lei de promoção da polícia. Você acabou com a polícia militar. 18 horas. A gente acompanhou a fala revoltada do vereador Sargento Salazar, ele que fala a respeito desse protesto, desse movimento dos policiais militares. Eu vou ver se a gente consegue, produção, ouvir agora o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, o Gerson Feitosa, que está à frente desse movimento e fala a respeito desse protesto, a respeito do objetivo, né? De quais as insatisfações da categoria com o governo Wilson Lima. Esse governador que hoje está no poder aí é o pior governador da história. Nós que votamos nele, eu inclusive votei nele da primeira vez no primeiro mandato, acreditando que era mudança, a gente precisava colocar alguém novo, chegava desses caras que já estavam aí no poder há não sei quantos anos. Nós elegemos esse cara, para esse cara ser o maior perseguidor da tropa da Polícia Militar. Eu sou capaz de dizer para vocês que ele tem alguma coisa pessoal contra a PM. Ele tem, porque vejam bem, um governo que deixou vocês com 25% de salário atrasado, um quarto do salário de vocês. Já pensou que tu ia perder um quarto do teu salário? É como se tu ganha R$1.000, tu passasse a ter que viver com 700. É mais ou menos isso. Esse governador que está deixou vocês sem auxílio fardamento desde 2022, não promove ninguém desde 2022. 18 horas. Agora são 6h09, você no melhor Mix do Brasil, e agora nós vamos falar sobre a saúde pública, mais precisamente a crise que o Amazonas está enfrentando, depois de inúmeras denúncias que noticiamos aqui nos últimos dias. Hoje foi dia de cobrança lá na Assembleia Legislativa, Karine. Exato, teve plenária cheia de manifestantes, os trabalhadores da saúde cobrando do governo Wilson Lima o pagamento dos salários atrasados. Eles estão simplesmente há 14 meses sem receber. Imagina, o desespero de qualquer trabalhador, pai ou mãe de família, trabalhar e simplesmente não receber o salário no fim do mês. Nas denúncias que mostramos aqui no 18 horas, sabemos que muitas empresas médicas estão sem receber do governo do Amazonas. Lembrando que não é de hoje que o governo Wilson Lima dá calote e não paga aí as empresas que são terceirizadas. Noticiamos em agosto do ano passado um desses calotes, inclusive. O governo tinha renegociado os salários atrasados e não honrou com a palavra e atrasou o pagamento de 12 empresas de profissionais da saúde. Pois é, e hoje o governo Wilson Lima segue no calote. Agora as empresas médicas de profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, equipes de limpeza e da segurança estão sem receber. O repórter Kennedson Paz acompanhou a sessão de hoje e traz agora os detalhes pra gente no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, hoje na Assembleia a cobrança foi clara. Os profissionais querem receber pelo menos 14 meses de salário atrasados, não é isso? Boa noite, Kennedson. Com certeza, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente agora aqui no 18 horas da Mix. É uma população, né, Karime, que precisa de apoio urgente. Nós estamos falando de trabalhadores, pessoal, que estão há mais de 10 meses sem receber salário. Já imaginou? Você ali com um mês faltando salário, ali por algum tipo de atraso eventual, você já fica completamente desestruturado, você não consegue pagar as contas, começa a apertar uma coisa, precisa comprar comida, não dá. E agora imagina a situação para esses trabalhadores que estão há mais de 10 meses sem receber. Segundo a denúncia que nós recebemos lá na Leão, acompanhei e conversei com esses trabalhadores, eles disseram que estão sem vale alimentação, sem vale transporte e também sem perspectiva de quando esses 10 meses, são 11 meses no total, eles serão pagos para esses trabalhadores. Eles fazem parte de uma empresa de segurança que atua dentro das unidades de saúde do nosso estado do Amazonas, e a realidade é que por conta desse problema, muitas unidades estão sem profissionais. Ninguém consegue trabalhar porque não tem dinheiro nem para pagar uma passagem de ônibus. A gente vai mostrar agora um vídeo que mostra exatamente essa situação. É um grito de desespero. Um dos manifestantes faz um clamor diante dos nossos deputados estaduais para que eles lutem, intercedam por eles. Vamos ver agora o primeiro vídeo.
Esse vídeo que a gente está visualizando, ele é um vídeo que, para você que nos acompanha aqui no YouTube, é um vídeo que mostra toda a movimentação, onde as pessoas estão erguendo faixas. Nas faixas existem queremos os nossos direitos, queremos os nossos salários, algo que realmente eles estão precisando nesse momento, porque eles estão há tempos sem receber esse salário e tudo que eles mais querem nesse momento é poder receber. A gente conseguiu também ouvir o senhor Jadson Ribeiro, ele que é vigilante, ele recentemente disse que ficou com 2 meses atrasado de salário e ele estava participando desta manifestação, Karine, sabe por quê? Sim. Porque ele queria ajudar os outros companheiros que estão há mais de 10 meses sem receber. Vamos ouvir agora o senhor Jadson Ribeiro. O sistema de saúde está um caos, certo? E os trabalhadores da saúde, né, incluindo também os vigilantes, que somos nós, estamos sendo penalizados, sem salários, até sem tipo de alimentação e sem vale transporte. Precisamos dar um basta nessa situação. 18 horas. Daí você já consegue sentir, imaginar, sentir o sofrimento dessas pessoas, né? O seu Jadson, ele já recebeu, só que os outros amigos dele não. E a situação está tão crítica, Karine, que muitas pessoas estão sendo ameaçadas de despejo. Quem mora alugado, por exemplo, pode ser jogado para fora de casa a qualquer momento. Você imagina ficar 14 meses sem receber salário, 14 meses sem pagar um aluguel. Tudo bem que uma pessoa da família ou outra, de repente você consegue uma ajuda, consegue algum dinheiro. Você consegue em 1 mês, 2 meses, Karine. Agora, mais de 10 meses é inacreditável. E tem prioridades, aí você vai dar prioridade à comida na mesa. Com certeza, Karine. E além disso também, Karine, existe um outro ponto que dá cadeia rapidinho, sabe o que é? Pensão alimentícia. Verdade. Muitos trabalhadores estão sem pagar e aí estão desesperados. Olha, presidente do sindicato, por favor, fale com a minha ex-esposa para que ela não me denuncie, porque senão eu vou pra cadeia. Eu tô trabalhando, não recebi, como é que eu vou pagar? Vamos ouvir agora o presidente, que é do Sindicato dos Vigilantes de Manaus, o senhor José Ribamar. Me ligando para ligar para a esposa por conta da questão de pensão alimentícia. Esse trabalhador ele tem até depressão, porque ele está sendo pressionado a pagar, ele trabalhou e não tem o dinheiro para pagar, né? E eu penso que isso deveria ser cobrado da empresa que não está pagando. Aí o trabalhador é ameaçado de ser preso, tem trabalhador que não tem o que comer, não tem o que comer mesmo, porque, veja só, de 14 meses a gente conseguiu fazer eles receberem 3, né? E aí estamos lutando, correndo atrás junto à secretaria. É uma embromação, né, para resolver essa questão. Nós estamos procurando essa casa porque os deputados devem se manifestar. Agora o governador realmente, o rapaz disse que ele tem que voltar a governar. Ele não está governando, ele nunca governou, senão não estaria nessa situação que o pessoal está vivendo hoje. 18 horas. Exatamente, Karine, e por falta de dinheiro não é, né? Porque como você noticiou aqui no começo daqui para chamar essa informação, você falou sobre a quantidade de grana que foi investida, que pelo menos disseram que iriam investir na nossa saúde, mais de 2 bilhões, é isso, Karine? 5 bilhões de reais, isso no ano passado. O governo do estado do Amazonas jura de pé junto que investiu, né, o que direcionou 5 bilhões de reais em 2024 para a área da saúde, como que existem profissionais que não recebem salário. Não dá. Tem alguma coisa errada aí. E por conta da falta de salário para esses trabalhadores, eles não estão indo trabalhar e aí, consequentemente, desencadeia um problema, efeito cascata. Porque a polícia militar vai ter que cobrir para tentar fazer a vigilância. A polícia, uma viatura saindo da sua zona, que atua ali de patrulhamento ostensivo, para ir dar apoio a uma unidade hospitalar. O que acontece? Aquela área que ele deixou de cobrir já está insegura. E aí fica nessa situação. Os policiais tentam fazer o que pode, mas a estrutura não dá, Karine. Não, aí é sem condições de trabalho. Obrigada pelas informações, pela apuração, Kennedson Paz. Valeu, Kennedson. Agora 6h17, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber aqui no 18 horas, hein? A preferência do eleitor para a presidência da República nas eleições de 2026. É o nosso assunto em instantes, já para você.
Mix. A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva de Leandro Macedo dos Santos, suspeito de agredir 2 mulheres durante uma briga no estacionamento na saída de um show na zona sul de Manaus, Karine. Exato, a gente lembra, né, Carlão, desse caso que aconteceu em março. Estamos acompanhando aqui no 18 horas. Agora, segundo o advogado da vítima, pelo menos 3 homens são suspeitos das agressões. A repórter Vanessa Lima traz as atualizações do caso pra gente. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que acompanha as notícias aqui no 18 horas. E vamos atualizar agora sobre um caso que aconteceu no dia 23 de março, na saída do Estúdio 5, na zona sul da cidade. Foi uma briga de trânsito que terminou em muita confusão e agressão. Bom, vamos relembrar o que aconteceu nesse dia. 4 mulheres estavam saindo de um show quando o carro delas bateu no veículo da frente, causando um arranhão. E em seguida, o motorista desse carro e sua companheira desceram do veículo e partiram para cima das vítimas. Segundo o advogado das vítimas, Alexandre Torres, o condutor estava visivelmente embriagado e em seguida acabou ligando para amigos, dizendo que precisava de ajuda e que seu carro tinha sido danificado. Os amigos chegaram ao local e começaram a agredir as mulheres. Uma delas tentou sair do local com um carro para aliviar o trânsito, mas foi agredida dentro do veículo mesmo com socos e chutes. A outra vítima foi derrubada no chão e teve a cabeça chutada. O advogado das vítimas, Alexandre Torres, concedeu uma coletiva de imprensa hoje à tarde na frente da Delegacia Geral e atualiza sobre o caso. A novidade agora é que houve um mandado de prisão decretado pela Justiça Estadual. Agora, o suspeito Leandro Macedo dos Santos está com prisão preventiva decretada em poder do 7º Distrito Integrado de Polícia e deve responder pelos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio. A defesa do suspeito alegou que ele foi agredido primeiro e agiu em legítima defesa. Após a coletiva de hoje, a defesa de Leandro, que está foragido, ainda não se manifestou sobre o caso. Nós vamos continuar acompanhando e agora eu volto aos estúdios com vocês. Legal, Vanessa Lima, obrigado pelas informações. Agora 6h19. 18 horas. E vamos falar sobre política local. Vamos falar Política. Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Vamos lá, agora 6h19. Nathalie, boa noite. Falamos no começo do programa sobre a sessão de hoje da Assembleia, que teve trabalhadores da saúde cobrando do governador Wilson Lima salários atrasados. O deputado estadual Wilker Barreto decidiu ir à justiça para cobrar os salários desses profissionais. Não é isso? Além dele, outros deputados também estão fazendo pressão. O governo do Amazonas respondeu alguma coisa a respeito do assunto, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui no 18 horas. Karime, até o momento, nem o governo do Amazonas, nem o governador Wilson Lima, nem a secretária de saúde Nayara Maksud, nem um representante que pudesse ser um porta-voz do governo do estado para trazer esclarecimentos para a gente sobre o caos instaurado na saúde pública do Amazonas se manifestou, tá? Inclusive, Karime, o deputado Wilker Barreto não foi o único aí à tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira para se solidarizar a questão dos profissionais de saúde aqui do Amazonas. A gente fala de profissionais de saúde, mas não são só pessoas ligadas diretamente à saúde. São profissionais que atuam nas unidades de saúde, né, que estariam com até 10 meses de salários atrasados. O deputado estadual Wilker Barreto, né, além do deputado estadual Wilker Barreto, o comandante Dan também falou sobre o assunto, além do deputado estadual Daniel Almeida, a presidente da Comissão de Saúde, né, a deputada Maiara, também falou sobre essa situação, mas quem fez cobranças mesmo sobre essa situação foi o deputado Wilker Barreto. Inclusive, Karime, né, ele falou de toda essa situação, especialmente dos profissionais da segurança, que foram até a Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Eles manifestaram, eles protestaram, eles levaram ali cartazes porque eles não aguentam mais. São pelo menos 10 meses de salários atrasados e esses profissionais foram ali realmente para pedir uma resposta aos nossos 24 deputados estaduais para que eles pudessem interceder por eles. Afinal de contas, são pais e mães de família que estão ali naquela situação. E desde janeiro
Janeiro, os vigilantes têm ido à Assembleia Legislativa para denunciar essa situação. E aí hoje o deputado Wilker Barreto falou na tribuna e falou com a nossa equipe de reportagem com exclusividade. Vamos conferir o que disse o deputado. Como é que um pai de família consegue ficar 10 meses sem receber? O psicológico desse pessoal, as unidades de saúde sem vigilantes, PMs tendo que sair das ruas para cobrir as unidades de saúde, ou seja, está um caos, certo? A recomendação que eu faço a esses trabalhadores é que possamos intermediar uma ida ao Ministério Público do Trabalho, porque até se esta empresa receber, qual é a garantia que ela vai ter que vai repassar para o trabalhador? Essa é a realidade do Amazonas. Na televisão, é um mundo de fantasia do governador. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, ouvimos aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, trazendo a situação dos profissionais que atuam nas unidades de saúde aqui do nosso estado, que estão com pelo menos de 10 meses de salários atrasados. São técnicos de enfermagem, maqueiros, seguranças, inclusive, Karime, o deputado Wilker Barreto falou aí que deve processar aí a secretária Nayara Maxud por improbidade administrativa, viu? Ele falou que deve ir aí ao Ministério Público para tentar entender por que tem dinheiro e não estão pagando aí esses profissionais. Vamos conferir. Você tem contratos que não são cumpridos, para mim você configura um crime de improbidade. Ainda mais que a receita está crescendo, inclusive na reunião da última Comissão de Saúde, eles alegam um crescimento de 11% de despesa. Ora, eu falei isso, está gravado, está nos anais dessa casa. Aumento de despesa tem que acompanhar a qualidade de serviço. Então, as despesas da saúde estão aumentando e a qualidade está indo para onde? O dinheiro está indo para onde? Para mim, isso se configura um crime, sim, de improbidade. Estou denunciando formalmente ao MP. Você está ouvindo 18 horas. Olha, também... Oi, Nathalie, pode falar. Só ia falar que ouvimos aí toda a indignação do deputado estadual Wilker Barreto, Carlão. Ok, também quem subiu o tom, né, foi o comandante Dan, o Kennedson Paz, que acompanhou essa sessão. Conta pra gente aí o que você viu e ouviu nessa sessão. Ken, boa noite. Oi, Carlão, muito boa noite novamente para você, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. Carlão, o comandante Dan, ele falou basicamente sobre a data base para os nossos policiais militares e também policiais civis aqui em nosso estado do Amazonas. Também falou sobre o auxílio fardamentos, que muitos policiais aqui na capital estão com os fardamentos precários, ainda é um fardamento antigo, ou aqueles outros policiais que estão tirando dinheiro do próprio bolso para poder comprar uniformes, o que é inaceitável que isso esteja acontecendo. A gente vai colocar agora o vídeo, Carlão, porque eu quero que você assista, você que nos assiste pelo YouTube, eu quero que você veja essa cena, onde a gente vai mostrar agora no YouTube, eu vou narrar aqui para você que acompanha a gente no rádio. O vídeo, ele mostra exatamente, Carlão, um momento em que o comandante Dan, ele está fazendo discursos lá na nossa tribuna, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Enquanto o comandante Dan, ele está fazendo ali o pronunciamento dele, tem um tempo disponível. Olha só o vídeo que a gente tem para visualizar. Enquanto o comandante Dan está falando sobre um assunto muito importante, que é a segurança pública, database, fardamento dos policiais, a gente vê deputados estaduais de costas. 18 horas. Gente, que falta de respeito. Olha, Carla. Mexendo no celular, Situação a gente viu difícil, nas imagens, mexendo no celular, conversando e até gente de costas. E o colega lá discursando, falando sobre segurança pública, que assunto... é uma prioridade pra gente. Esse é um procedimento normal, não, né? Não deveria Olha, Carlão, ser, né, disseram pra mim que nos bastidores isso acontece sempre, Com mas frequência. eu que tô indo recentemente a Leã, eu me surpreendi como cidadão, achei que isso não poderia acontecer, ainda mais um assunto tão importante que é a segurança pública, né, Carlão? É só o que interessa a eles, então, no caso. Exatamente. Nathalie Moraes, as eleições aí já estão a todo vapor. O prefeito Davi Almeida está entre os convidados, né, para o evento que marca a pré-candidatura do senador Omar Aziz ao governo do estado. E esse ato está marcado para sexta-feira agora, dia 25, é isso? É isso, Karime, né? O senador Omar Aziz deve fazer aí o seu lançamento, um evento que marca ali a pré-candidatura de Omar Aziz ao governo do estado. Esse evento está marcado para a próxima sexta-feira, dia 25, né? E aí vários nomes importantes da política são esperados aí nesse evento, entre eles o do
prefeito de Manaus, Davi Almeida, que de certa forma meio que já oficializou ali, né, o seu apoio à candidatura de Omar Aziz, mas além ali, né, do prefeito Davi Almeida, pelo menos outros 60 prefeitos dos municípios do interior devem comparecer a esse evento, tá, Karime? Além de suplentes e candidatos que também receberam aí apoio de Omar Aziz nos últimos anos. E não para por aí, a fila é grande, a lista é grande. Os 3 senadores do Amazonas e todos os deputados federais da bancada também prometem estar lá nesse evento, além de pelo menos 18 dos nossos 24 deputados estaduais. Como a gente está falando de eleição, Karime, antes de eu devolver ali para o Carlão, hoje teve também lançamento da candidatura aí, da pré-candidatura, na verdade, da Maria do Carmo Cefaí, lá na sede do PL na manhã de hoje. Olha, falando em eleição, Nathalie, você jogou a bola aí, o Ken está acompanhando também essa situação e tem uma nova pesquisa divulgada hoje, inclusive, que aponta que se puder, né, candidato ser Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele lidera a corrida presidencial para 2026, inclusive ele venceria o Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ken, como está a leitura dessa pesquisa e qual é o impacto, né, nesse momento político aí desse resultado, digamos assim, de uma pesquisa? Carlão, esse estudo ele foi feito pela Paraná Pesquisas, foi feito durante o período de 16 até 19 de abril desse ano, Carlão. Foram mais de 2.000 pessoas entrevistadas. O que isso significa na prática, Carlão, para nossa política nacional? Isso significa que não existe nenhum outro candidato da direita que consiga vencer o Luiz Inácio Lula da Silva nas próximas eleições de 2026. Isso deixou claro, pelo menos foi uma pesquisa feita em 160 municípios dos 27 estados brasileiros. E aí a margem de erro é de 2,2%, com confiança de 95%. Ou seja, pelos dados que foram apurados por essa pesquisa, Karime, o Jair Bolsonaro, se fosse medir a popularidade dele hoje, ele ganharia nas intenções de votos com 18,2%, enquanto que o Lula ficaria em 17%. Agora, num cenário em que tivesse 6 candidatos ali concorrendo a essa vaga à presidência, o Bolsonaro novamente lideraria essa pesquisa, lideraria a intenção de votos com mais de 38%, enquanto o Lula ficaria com 33%. No cenário em que não tivesse o Bolsonaro, que é o cenário atual, né? A indicação poderia ser a Michele Bolsonaro. Se fosse no caso da Michele Bolsonaro, ela ficaria em empate técnico com o Lula. Olha só, uma informação muito interessante. A Michele também tem ali um potencial muito grande de vir para essas próximas eleições, já sendo apoiada pelo próprio ex-presidente, também pelo PL, né? Caso o presidente Bolsonaro não consiga mudar esse quadro. E com isso ela ficaria em empate técnico. Em um segundo turno, Bolsonaro versus Lula, Bolsonaro lideraria com mais de 44% dos votos. E também tem informações da pesquisa, Carlão, pessoas da direita ali, o governador de São Paulo, Tarcísio, outros candidatos, eles não chegariam nem perto do Lula caso não tivesse nem Michele Bolsonaro e nem Bolsonaro, né, ex-presidente do Brasil, nessa concorrência, Carlão. Vamos ver, né? Vamos ver, vai ser acirrado mesmo e a gente sempre fala aqui, 2026 já começou. Obrigada pelas informações, Kennedson Paes, Nathalie Moraes. Valeu, Ken, valeu, Nathalie, 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Você, Karime. Vamos lá, vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. Ele está agora na Delegacia de Homicídios em protesto. Ele está acompanhando o protesto dos policiais contra a escala de trabalho. Boa noite, André. Oi, André. Então você está com o presidente da Associação dos Praças do Amazonas, o Gerson Feitosa, não é isso? O que vocês têm para contar pra gente? Como é que está a situação desse protesto nesse momento na frente da delegacia, André? Boa noite. Alô, André. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na 100.7, exatamente aqui com o presidente dos praças aqui da Associação dos Praças aqui do Amazonas, o Gerson Feitosa, que vai esclarecer várias dúvidas pra gente nesse momento. Aqui, como é que está a situação desse movimento que acontece aqui na sede? Os policiais que estão aqui no local, Gerson, são policiais que estavam trabalhando e vieram pra cá ou não? Como é que está funcionando? A priori, tínhamos somente os policiais daqui do próprio efetivo do CPA Leste, né, onde aconteceu a fatalidade da morte do nosso colega que ceifou a própria vida aqui dentro do quartel, e teve a indignidade de ouvir do comandante que era que isso acontecia todo dia, que era normal o policial militar morrer e que voltasse pro serviço e pronto, como se tivesse morrido, não sei,
é até indigno pensar algo, porque todo ser vivo merece ter direito à vida, né? E um policial militar que dá a vida em nome da sociedade, esse merecia ser valorizado não só pela sociedade, mas principalmente pelos seus comandantes. Eu ouvi isso, é doloroso, e foi a frase que os companheiros ouviram aqui. Esses policiais aqui são da última turma, esses policiais são os únicos que trabalham hoje numa escala de 5x2, que é dita escala administrativa, mas eles só são administrativos aqui no que tange a questão do nome, porque eles trabalham de segunda a sexta e deveriam folgar sábado e domingo, mas eles, como são do operacional, trabalham sábado, domingo e feriado. Chegam a trabalhar 7 dias sem folga, 6 dias para folgar um dia na semana, e aí eles foram reivindicar com o comando da unidade essa situação, e o comando disse que era para eles voltarem imediatamente para o trabalho, que por isso acontece todo dia, e que era para eles voltarem ao trabalho. Após isso, esse policial, que tinha sido chamado a atenção pelo comandante, foi até o fundo do quartel, estava com todo o equipamento e deu um tiro na própria cabeça e perdeu a vida. E depois os militares, chocados com o ocorrido, se recusaram a voltar à atividade de rua, né? Pediram para que o comando liberasse, buscasse uma maneira de contemporizar essa questão da escala, receberam como resposta essa questão de que policial morre todo dia, que eles voltassem imediatamente para a área de serviço. Então houve essa indignação dessa resposta, que não seria o ideal. Seria, por exemplo, rever a situação do trabalho dos policiais que estão aqui no local. E só para reforçar também, os policiais que estão aqui já são os que estão de folga, né? Continua normalmente o patrulhamento pela cidade. Não tem nenhum movimento de greve. Há de sim destacar isso para a população. Quero conscientizar a população que nos ouve, todos os nossos ouvintes aí da Mix. Eu já tive a oportunidade de várias vezes no programa e agradeço pela oportunidade mais uma vez. Não há nenhum movimento de paralisação no momento. O que há uma reivindicação por parte da tropa da Polícia Militar de um barril de pólvora que está há muito tempo prestes a estourar. E eu creio que se o governo não for rápido em resolver isso, vai estourar. Porque a tropa da Polícia Militar, para vocês terem uma ideia, está sem fardamento desde 2022. Ou seja, o policial militar hoje tem que tirar do bolso, da boca da sua família, para comprar farda para ir trabalhar. O mínimo que o Estado tinha que estar era farda para o policial ir trabalhar. Farda, armamento, viatura. A desculpa para que o policial militar não saiam dessa escala e fiquem na escala que a tropa tá, porque a escala da tropa da PM é 1224, 1272. A desculpa que dão para esses policiais aqui ficarem nessa escala é que não tem viatura. É obrigação do Estado conceber viatura. O policial não tem culpa das viaturas, está tudo sucateado, do governo não pagar o contrato que ele tem com a TECO e não ter viatura para prestar assistência e segurança para a população. É mais uma prova do descaso do governo do Estado, que o governo do Estado está brincando de fazer segurança pública. Está desrespeitando a população, principalmente que depende do policiamento. Além de fardamento, eu soube aqui que esses policiais receberam um fardamento quando entraram na polícia. Foi feita uma licitação para 2 pares de farda. Sabe quanto eles receberam? Só uma. A outra farda que foi paga com dinheiro público sumiu. Eu queria saber para onde foi parar. Presidente, agora vocês conseguiram algum encontro, alguém da Secretaria de Segurança Pública, alguém do governo do estado do Amazonas foi falar com vocês agora? Teve algum movimento, algum contato do governo do estado do Amazonas para falar com vocês no movimento de hoje? Ainda não. Na verdade, o governo, como eu já disse em outras oportunidades, até aí na própria Mix, é um governo muito difícil de dialogar, ele exclui, ele decide com quem ele fala, ele não ouve as entidades de classe, eu só ouve o que quer ouvir. É isso não só com a PM, com a segurança, com a saúde, com a educação, com todos os ramos dos servidores públicos, e até o momento não houve nenhum posicionamento. O que está acontecendo é que o caldo está entornando, né? Nesse momento, policiais que estão de folga estão vindo para cá, policiais militares que acabaram de sair de serviço, não foram para suas casas, estão se aglomerando aqui, a quantidade só aumenta, tá? Acho que a gente tinha pouco mais de 100 policiais aqui, devemos ter mais ou menos agora algo em torno de 300 a 400 e já com notícias de que tem policiais sendo retidos nas unidades operacionais, esses que estão saindo de serviço, lembra, não é greve, eles estão indo para casa e querem vir para cá participar, estão sendo segurados lá nas unidades para não vir para cá fazer volume. Não houve, voltando a reiterar, nenhum posicionamento do governo até agora. Certo, e caso o governo não entre em contato com vocês, o que vocês pensam em fazer? Qual o próximo movimento, de repente para amanhã ou mais tarde? Existe alguma articulação nesse sentido? Primeiro eu quero deixar claro a nossa pauta de reivindicação para a população de Manaus, assim como o governo não presta conta do que ele faz com o dinheiro público e como ele investe esse dinheiro na segurança pública, eu vou prestar conta, porque eu tenho responsabilidade com a população de Manaus que precisa da gente, tanto precisa que os filhos destes ficam aos nossos cuidados nas escolas militares que nós temos aqui na cidade. Nós não temos, no momento, nenhum interesse em fazer qualquer movimento reivindicatório com o intuito de greve, de paralisar as atividades, mas
nossa pauta é que o governo coloque esses policiais imediatamente na escala 12 por 24, 12 por 72, assim como é o resto da tropa, que o governo pague o auxílio fardamento que ele não paga desde 2022, o policial tá tirando da boca dele para comprar farda, que o governo reorganiza a nossa lei de promoção ao invés de revogá-la, como ele está tentando fazer com uma lei absurda, e que o governo pague tudo que ele deve de database, já chegou a dever quase 1/4 do salário da Polícia Militar. Agora, em relação à tua pergunta, só para responder, nós estamos esperando esse quórum engrossar, esses policiais chegarem, nós vamos reunir aqui, talvez até ter uma assembleia aqui agora, no meio da rua mesmo, na frente do quartel, para decidir quais são os próximos passos. Mas a gente espera que o governo tenha consciência da sua responsabilidade e busque a melhor forma de resolver o problema, que ninguém quer atrapalhar a vida de ninguém, só quer dignidade para poder dar segurança para a população. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações, obrigada pela sua participação conversando com a gente aqui, presidente da Associação dos Praças do Amazonas, Gerson Feitosa. André Meirelles, obrigada pela participação. Valeu, André. Agora 6h37, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Conferindo rapidinho agora a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite mais uma vez, Carlão, Karime. Boa noite a vocês que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E tivemos uma terça com céu nublado e poucas aberturas de sol durante o dia. E para a noite, temos chance de chuva moderada para o comecinho da noite, com possibilidade de trovoadas que vão até a madrugada. E a previsão do tempo para amanhã, 23 de abril, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, será de uma quarta-feira que promete começar bem ensolarada. Mas no decorrer do dia, o clima vai ficando nublado e podemos ter pancadas de chuva leve, que vão começar no finalzinho da tarde e podem se estender até a noite. E a temperatura nessa quarta varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 96%. Legal. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 6h38 em Manaus. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Comandante Dan. Boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas e um dia quente para a segurança pública, não é, comandante? Não tem como a gente não começar essa entrevista a não ser falando a respeito do que está acontecendo agora no fim do dia dessa terça-feira aqui em Manaus, essa revolta, esse protesto dos policiais. Como é que o senhor analisa essa ação, esse movimento de hoje? Cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, por intermédio da Rádio Mix, das 18 horas. Karime, Carlão, é um prazer estar aqui, viu? De fato, nós estamos vivenciando na segurança pública no estado do Amazonas alguns momentos bastante complicados, né? O dia de hoje é assim a ponta de um iceberg que nós, inclusive, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, temos tratado com bastante ênfase, buscando alertar as autoridades competentes, no caso, o governo do estado, quando necessário o governo federal, também quando necessário hoje os governos municipais, o Ministério Público, o Judiciário, enfim, todos aqueles que interagem, né, buscando que a segurança pública ou a política de segurança pública que é desenvolvida por intermédio dos agentes responsáveis pela aplicação da lei seja uma política eficiente no seu contexto. E esse episódio vivenciado hoje é uma lástima, né, lamentável. Eu quero aqui registrar meus sentimentos à família do Lucas, à família miliciana, policial, militar, à tropa que infelizmente, né, perde um de seus combatentes, não em confronto com cidadãos infratores, marginais, mas decidindo tirar sua própria vida por alguns motivos que aqui foram relatados. Eu particularmente não tenho convicção do que motivou esse episódio, mas venho acompanhando essas questões que envolvem a qualidade da atenção ao policial militar, e sei que existem diversas pendências. Certo. Carlão. Deputado, na saúde, nós falamos agora de segurança, que tem alguns problemas aí, são sérios problemas. O que o senhor pensa, por exemplo, gostaríamos de saber a sua opinião sobre o governo do Amazonas contratar organizações sociais para administrar hospitais que são de extrema importância, como por exemplo o 28 de agosto e o Dona Lindu. Inclusive são contratos milionários, né? Enquanto nós temos empresas de saúde ainda sem receber. O que o senhor avalia essa situação, deputado?
Olha, Carlão, me parece, né, que há uma deficiência na gestão quando esse tipo de decisão é tomada. Lá na Assembleia Legislativa, nós recebemos os responsáveis por esta OCIP, né, por assim dizer, que foi contratada pelo governo do estado para que apresentasse lá alguns relatórios e explicasse a efetividade dos serviços que ofereceria. Nós acompanhamos alguns profissionais de saúde aqui do estado do Amazonas, aqueles que prestavam serviços ali no 28 de agosto, e percebemos a insatisfação desses profissionais. E o que temos acompanhado, na realidade, na Assembleia Legislativa nós temos deputados que presidem comissões. Eu presido a Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Defesa Social. Nós temos outros deputados que presidem e integram a Comissão de Saúde. Esta comissão, ela vem tratando desse tema com mais profundidade. Nós contribuímos em aquilo que podemos contribuir. Por exemplo, no caso dos vigilantes, nós os recebemos no seio da comissão, até foi uma indicação do próprio presidente, Roberto Cidade, juntamente com o deputado Wilker Barreto, para que os recebêssemos, e ali tratamos dessa temática da segurança nas unidades de saúde do estado do Amazonas, e procuramos conversar com a secretária para que esse problema fosse resolvido. Demos encaminhamento, mas até hoje nós percebemos que existem algumas pendências ainda. Então, no sentido da contratação de qualquer instituto ou instituição ou pessoa jurídica que possa efetivamente oferecer melhores serviços à população do estado do Amazonas, eu penso que deve ser precedido de uma conversa franca, né? A Assembleia Legislativa, por exemplo, nós que representamos o povo do estado do Amazonas, precisamos saber com detalhes do que se trata, para que possamos tomar a decisão apoiando ou não esse tipo de contratação. Eu não tenho convicção de que essa foi a melhor opção. Tem sido anunciado pelo governo do estado que os resultados alcançados são resultados bons, e existem alguns questionamentos nesse sentido, mas confesso que em relação à Comissão de Saúde, por não fazer parte dela, não tenho conhecimento profundo daquilo que vem sendo tratado. O deputado Wilker Barreto tem feito posicionamentos muito fortes nesse sentido. É notório que alguns profissionais estão com seus salários atrasados. Certo. Quando você fala, olha, é sensato contratar uma instituição que vai gerenciar os serviços oferecidos, quando se deve até os vigilantes, os profissionais que prestam serviços ali, como enfermeiros, como outros profissionais que atuam em serviços mais delicados até. Não, eu digo que não, né? O sensato é pagar o salário daquele que trabalha e, quando possível, melhorar, contratando, enfim, oferecendo serviços de excelência à população do estado do Amazonas. Certo, sem dúvida. Agora, nós aqui já entrevistamos vários especialistas em segurança pública. Vamos falar então, já que é a sua área. E todos eles são unânimes em falar que, se não tiver investimento em inteligência, não tem como nem começar a falar sobre segurança pública, não é isso? Como é que o senhor analisa essa questão da segurança pública do estado do Amazonas com essa falha na inteligência? Olha, eu tive o privilégio de comandar a Polícia Militar do estado do Amazonas de 2008 a 2011. E à época, se nós formos buscar os indicadores de violência daquela época, nós vamos perceber que eles eram bem melhores do que os indicadores atuais. A inteligência é um dos aspectos, uma das variáveis que certamente faz com que a qualidade do serviço oferecido à população seja mais eficiente. Por quê? Porque quando você tem conhecimento da dinâmica do crime, onde ele acontece, de que maneira acontece, quem são os responsáveis, onde está a maior mancha criminal, e aí a gente está falando de conhecimento da estatística, né? Enfim, análises criminológicas, inclusive, você aplica melhor
o efetivo ou os recursos disponíveis para poder ter melhor resultado com menor esforço. É como a rede de saúde. Se você vai diagnosticar uma pessoa enferma e conhece esse diagnóstico profundamente, você vai receitar o medicamento correto, né? Não vai receitar um medicamento paliativo. Então, na segurança pública não é diferente, né? Por isso, a inteligência certamente é um dos aspectos que deve estar muito fortalecido para poder os recursos disponíveis serem aplicados de maneira correta. De 2011, quando deixei de estar comandante-geral da Polícia Militar para cá, o que é que nós percebemos, né? Esta evolução da falta de investimento no sentido dos concursos públicos, investimento no sentido de complementar a tropa policial, tanto policial militar quanto policial civil, quanto de bombeiros militares. De lá para cá, essa ausência de concursos públicos fez com que nós estivéssemos vivenciando essa depreciação do efetivo, e quando não se tem efetivo, principalmente quando se fala de policiamento ostensivo, você realmente vai vivenciar indicadores de violência crescentes, porque o que faz com que o crime deixe de acontecer na sua realidade é a aplicação do efetivo corretamente. Se eu tenho o policiamento, eu até não discordo, mas eu complemento a informação que eu vi ainda há pouco, quando se falava que a falta de viaturas faz com que esses efetivos sejam mal aplicados. Na realidade, não é apenas a falta de viaturas, né? Nós precisamos incrementar o policiamento ostensivo a pé. O policiamento que mais efetivamente cumpre a missão de prevenir ou de evitar que o crime aconteça é o posicionamento do homem a pé no terreno. E durante muito tempo, devido à escassez de efetivos, por exemplo, hoje nós temos em média 8.000 policiais militares na Polícia Militar, quando a lei prevê que a Polícia Militar deveria ter 15.000 homens. Quase o dobro. Então, exatamente, quase o dobro, né? A época em que estive comandante-geral, nós, quando passamos o comando da Polícia Militar, nós tínhamos em média 10.000 policiais militares. Em 2008, 2011, né? Na realidade, quando o comando foi passado. Hoje, enfim, né? Mais de uma década depois, nós temos aí um efetivo inferior ao efetivo daquela época. E a população com certeza é maior. Com certeza, a população cresceu, os perigos os indicadores também, né? De violência também cresceram. Então nós precisamos, na realidade, de concurso público todos os anos. Mas precisamos de concursos realizados e precisamos efetivar os concursados. Sim. Não apenas realizar concurso. Porque tem muita gente esperando ser chamada ainda. Exatamente, não é? Né? E tem um outro aspecto, né? Que após realizar o concurso, efetivar, ou seja, treinar, preparar os homens, nós precisamos distribuir esses homens no terreno. E hoje, os 1.000 policiais militares que foram formados recentemente, né? Eles estão em Manaus, eles não foram distribuídos. E o interior, como é que está? Assim, se Manaus está pedindo socorro, os municípios estão já em fase de socorro dobrado, né? O pedido lá é muito maior. Eu já visitei, depois de estar eleito deputado estadual, os 62 municípios do estado do Amazonas. E em todos eles, a tropa que lá está esperando a chegada do efetivo. Tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar. E que pese a Polícia Civil ter, antes mesmo que a Polícia Militar efetivado seus concursados, devido até à metodologia aplicada no concurso, onde o curso de formação é a última fase do concurso, portanto, todos os policiais civis, eles estão prontos para serem efetivados. Já a Polícia Militar, os policiais militares e os bombeiros militares precisam serem chamados para poder realizarem os cursos de formação. Então, o policial militar que está sendo chamado hoje, ele vai passar em média 8 meses na escola de formação. Para poder ir para a rua, Para poder ir para a rua. Certo. Isso, o policial, o praça, né? E o oficial, 3 anos. Então, imaginem que esse policial que está sendo chamado agora, ele vai acabar o governo e ele não vai estar sendo efetivado. Resumindo, ainda continuaremos com problemas na segurança por um tempo, é isso? Reduzindo o processo? Porque olha, como é que vai resolver essa questão? Em se tratar de efetivo, com certeza absoluta, né? Nós precisamos, de fato, realizar concursos públicos todos os anos. Eu mesmo apresentei na Assembleia Legislativa emendas ao plano plurianual, emendas à lei de diretriz orçamentária e à lei orçamentária anual, para que fosse possível, existindo orçamento, a
realização de concursos públicos todos os anos, né? Então, isso não acontecendo, em média, nós perdemos entre 300 a 500 policiais militares por ano. Então, se você, né, perde 300 a 500 e não repõe esse efetivo, vai piorando. Esse buraco fica mais fundo, não fecha. Agora, deputado, com relação a essa, Manaus vai sediar aí o Encontro Nacional sobre Segurança Pública, para a gente fechar a nossa entrevista rapidinho. O que o senhor tem a dizer sobre isso e quais são os maiores desafios que nós devemos levar nesse encontro? Olha, eu acredito que é o terceiro seminário de segurança pública, né, segurança inovadora, que nós vamos realizar aqui. Ele vai trazer pessoas de renome no cenário nacional, ex-secretários nacionais de segurança pública, Dr. Ricardo Balestreri, Coronel José Vicente, que é uma pessoa que sempre está nas mídias aí, falando de segurança, o presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. E segurança pública não é uma coisa que se trata na mesa de um bar, né, fazendo planejamentos equivocados. Segurança pública é uma política que precisa ser tratada com profundidade. Nós precisamos, de fato, conhecer os cenários e o diagnóstico para que possamos aplicar metodologias que façam com que a prevenção à violência seja enfatizada. Nós entendemos que correr atrás de bandido é uma consequência da ineficiência das políticas de segurança pública. É necessário correr atrás de bandido? Claro. Aconteceu o crime, nós temos que prender o criminoso, retirá-lo do convívio com a sociedade, mas prioritariamente a boa política de segurança pública, ela foca na prevenção da violência. Nós já tivemos modelos aqui no estado do Amazonas que buscaram esta dinâmica e foram modelos eficientes. Hoje nós estamos carentes de uma política de segurança pública que possa priorizar, em que pese a apresentação da redução dos indicadores de violência que têm sido apresentados, né? Mas nós não estamos falando apenas de indicador de violência, estamos falando da percepção da segurança pública por parte da população, e a população se sente insegura, tanto é que as pesquisas apontam como segurança pública uma das maiores preocupações da população no estado do Amazonas e no Brasil. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente aqui no 18 horas. Eu que lhe agradeço, Karime, agradeço, Carlão, né? Muito obrigado mesmo por terem nos convidado e me coloco à disposição. Na Assembleia Legislativa nós temos procurado fazer a nossa parte, né? No sentido da apresentação, da cobrança, da fiscalização de projetos de lei que tem a ver com o bem-estar do agente responsável pela aplicação da lei, o cidadão policial que está aí com 4 datas bases vencidas, e nós temos tratado desse assunto. Imagine, você sai de casa e o seu salário está depreciado e sai para garantir a segurança das pessoas e deixa a sua família insegura. Então nós precisamos resolver isto. Quem pode resolver é o governo do estado e a Assembleia Legislativa. No meu caso, no caso da Comissão de Segurança Pública, temos procurado fazer a nossa parte. Agradeço essa participação, a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e a quem está nos ouvindo, principalmente. Obrigado. Valeu. Boa noite, estamos à disposição. Conversamos com o deputado estadual, comandante Dan. Agora 6h54 em Manaus. 18 horas. Olha só, mais de 400 motoristas foram autuados durante o feriado prolongado da Semana Santa em Manaus e região metropolitana, hein, Karine? Carlão, a maioria dos casos foi pela falta de licenciamento dos veículos, seguido muito de perto por motoristas dirigindo alcoolizados. A repórter Odinei Araújo traz os detalhes pra gente. Os números apresentados hoje são relativos à fiscalização nas rodovias AM010, AM070 e AM450 no período de 17 a 22 de abril. Esse período equivale aos feriados da Semana Santa e de Tiradentes. A fiscalização registrou 402 autuações e 1.321 abordagens de veículos. O diretor-presidente do Detran Amazonas, Davi Fernandes, ressalta que foram vistoriadas diversos itens para garantir a segurança dos ocupantes dos veículos. Fiscalizando os pneus dos veículos, a ver se estão usando o cinto de segurança, se o motociclista está usando o capacete, se o condutor tem habilitação. Então a fiscalização foi voltada para preservar realmente vidas. Nós também realizamos ao longo, nas madrugadas, realizamos a Operação Lei Seca, onde a intenção é diminuir o número de acidentes
com vítimas fatais e vítimas lesionadas. O Detran Amazonas vem intensificando suas operações e pedindo sempre a contribuição da população, não só agora no feriado que passou, mas também todos os dias, que a população realmente entenda que o Detran está nas ruas para salvar vidas. Durante blitz da Lei Seca, foram identificados 64 motoristas dirigindo alcoolizados. Um motorista tentou fugir e ainda tentou subornar um agente, mas foi pego no teste do bafômetro e levado para a delegacia. As infrações mais comuns foram veículos sem licenciamento, um total de 68 casos, seguida pelos 64 condutores embriagados, entre outros. Mais de 60 agentes participaram da operação, que aconteceu nas principais estradas e saídas de Manaus. No interior, em Parintins, o Detran também realizou ações na madrugada de domingo. Foram abordados 122 veículos, com 12 remoções e 8 motoristas notificados. 9 motoristas estavam alcoolizados e 2 se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Até um adolescente de 17 anos foi flagrado dirigindo bêbado, sem habilitação e com uma arma falsa. Ele foi levado para a delegacia. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 57 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil, Karine. Vamos dar um giro no trânsito. Vamos lá, bora. O repórter André Meirelles, ele tem um balanço também das fiscalizações Legal. da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, André. Trânsito. Alô, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, mais uma vez para você também, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Isso mesmo, Karime. A gente vai acompanhar agora a fala do Tenente Marcos Paz, da Polícia Rodoviária Federal, que vai falar sobre esse balanço que aconteceu durante esse feriadão aqui no estado do Amazonas, principalmente aí nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta segunda-feira, dia 21, a Operação Semana Santa e Tiradentes 2025, que foi realizada entre os dias 17 e 21 de abril em todas as rodovias federais do país. Durante os 5 dias de operação, a PRF reforçou o efetivo e as ações de fiscalização com o objetivo de garantir a segurança viária, prevenir sinistros e coibir condutas de risco por parte dos motoristas. No estado do Amazonas, foram contabilizadas diversas infrações de trânsito, sendo as principais as ultrapassagens indevidas, a não utilização do cinto de segurança, tanto pelo condutor quanto pelos passageiros, e a recusa no teste do bafômetro. Com relação aos acidentes de trânsito, a PRF registrou uma redução de 40% no número de acidentes nas rodovias do Amazonas em comparação com o mesmo período de 2024. Dos acidentes registrados, apenas 14% resultaram em feridos. E o mais importante, nenhuma morte foi registrada. Esta operação reforça o compromisso da PRF com a redução da acidentalidade e com a preservação de vidas nas rodovias federais brasileiras. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala do Tenente Marcos Paz, da Polícia Rodoviária Federal, Karime, Carlão. Tá ótimo, obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles. 18 horas. Olha só, hein? Hoje era para ser um dia de inauguração, mas o governo do Amazonas atrasou mais uma vez a entrega do Centro de Saúde Mental do Amazonas no Planalto. Foi adiada de novo. A obra já custou aos cofres públicos mais de 10 milhões de reais. E tá aí para terminar, Karime. Continua sem prazo para inaugurar, né, Carlão? Essa denúncia o repórter Kennison Paz trouxe aqui no 18 horas no mês passado. E como prometido, fomos conferir de perto se ia ter ou não a tal da inauguração. E para a surpresa de 0 pessoas, o local segue atendendo em meio a tapumes, como mostra pra gente o repórter Kennison Paz. Hoje é dia 22 de abril de 2025 e a Rádio Mix Manaus veio aqui no Centro de Saúde Mental do Estado do Amazonas porque hoje é o dia de inauguração da nova unidade, gente. Pelo menos era isso que estava escrito ali naquele banner em frente ao Serviço de Saúde Mental. Mas a realidade aqui dentro é completamente diferente. Como você pode ver, ainda existem alombrados aqui, a estrutura ainda está precária aqui no local, não há espaço para estacionamento, a ambulância precisa ser estacionada aqui, ó, no canteiro central. E as obras ainda estão a todo vapor. Será que eles vão conseguir terminar até o fim da tarde, meu povo? Porque dia 22 vai só até hoje, né? Pelo menos essa aqui era a previsão. A obra que iniciou há mais de um ano, que custou mais de 10 milhões de reais, já teve a data de entrega alterada várias vezes. Mas ainda não há prazo para essas obras finalizarem. Infelizmente, é a população que sofre.
18 horas. Gente, 7h01 e a obra não foi inaugurada. Difícil, né, Carlão? A gente vai continuar acompanhando esse caso e outros absurdos com a aplicação do dinheiro público pelo governo do estado. Ainda tem a tarde de hoje ainda, né, Karine? Ainda tem a noite, né, Carlão? 7 em ponto. Ai. 7 em ponto. Obrigada, Kennedy Paz, pela apuração, pelas informações. 7h01, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus vai sediar em agosto o Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O assunto principal vai ser o desafio da segurança pública na Amazônia. O anuário do fórum apontou que o Amazonas tem a 5ª pior taxa de crimes violentos do país. Na área de abrangência da capital Manaus, a pesquisa Atlas Intel da última semana apontou que a maioria da população considera que os governos estaduais têm mais culpa pela violência. Os estados também são os mais mal avaliados no quesito segurança pública em relação à União e às prefeituras. O encontro do FBSP, que é o fórum, vai ser uma oportunidade com repercussão nacional para mostrar a realidade do crime organizado atuando na Amazônia. Uma oportunidade para denunciar e discutir as causas e consequências da violência na região e principalmente uma oportunidade para pressionar os governos a aprofundarem medidas que possam garantir a segurança da população. 18 horas. 7h02, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.